A partir de hoje, a verdadeira dona desta casa sou eu. As palavras de Nicole cortaram o clima alegre da festa de Natal como um estilhaço de vidro. Num instante, o riso desapareceu, e só o crepitar da lareira preencheu o silêncio, agora ensurdecedor. Olhares confusos dos meus amigos se voltaram para mim. Quando busquei ajuda nos olhos do meu marido, Scott, ele apenas fitou constrangido a taça de vinho tinto em suas mãos. Poucos minutos antes, tudo parecia perfeito. Depois de trabalhar incansavelmente, dia e noite, como designer freelancer, eu finalmente havia alcançado meu sonho, nosso primeiro Natal nesta casa com a grande janela panorâmica, cercada pelas pessoas que eu amava. O peru sobre o balcão da cozinha, a árvore reluzente, os sorrisos dos amigos, tudo parecia prova de que meu esforço tinha valido a pena. Uma noite perfeita. Perfeita demais. Talvez por isso eu soubesse, no fundo, que esse encanto não duraria. Agora, Nicole estava diante de mim, com um sorriso diabólico curvando seus lábios. Ei, Jenny, você realmente achou que esta casa era sua? Que pena! O modo como pronunciou meu nome, doce como mel e ao mesmo tempo gelado como uma lâmina, fez minha pele arrepiar. Lentamente, saboreando cada palavra como quem saboreia o sofrimento da presa, ela continuou: desculpe, mas o jogo acabou. Eu já fiz o Scott assinar a escritura. O quê? Fingi não entender, enquanto alarmes soavam na minha cabeça. Nicole então abaixou o olhar e deu o golpe final: se não gostou, é só ir embora. Não apenas desta casa, mas da nossa família. O ar no cômodo congelou por completo. Aquilo não era uma brincadeira cruel. A noite que deveria ser a mais feliz da minha vida havia se transformado em um inferno, o resultado da traição mais brutal que eu poderia imaginar. Pelo menos, era isso que eles pensavam. As palavras de Nicole pairavam no ar como uma sentença de morte. Cercada por olhares de pena e curiosidade, eu mal conseguia me manter de pé. Todos pareciam esperar que eu desabasse em lágrimas ou começasse a gritar em desespero. Então, fiz exatamente o que esperavam. Lábios trêmulos, olhos arregalados, muda e arrasada pela cena diante de mim. Mas, por dentro, minha mente estava calma como se eu estivesse no olho de um furacão. O barulho ao redor soava distante, abafado. Ah, finalmente chegou. Eu vinha me preparando para este dia há muito tempo. O rosto vitorioso de Nicole, o silêncio culpado de Scott, os olhares confusos e inocentes da família, tudo soava para mim como o clique final de uma peça de quebra-cabeça se encaixando. É claro que isso não significava que meu coração não doía. Por um breve instante, a imagem da pequena Nicole da nossa infância atravessou minha mente. A garotinha adorável que costumava me seguir sorrindo e dizendo: quero ser igual a você, Jenny. Nós compartilhávamos segredos, sonhávamos juntas com o futuro. Em que momento ela passou a querer o que era meu? Quando começou a invejar a minha felicidade? E Scott, onde ficou aquele sorriso gentil? Aquele que elogiava meus designs mais do que qualquer um, quando nos conhecemos? Eu já sabia da traição deles há semanas. Nunca vou esquecer a noite em que li o relatório do detetive particular e senti meu coração congelar. O que senti então não foi tristeza nem raiva. Foi algo mais frio, mais sólido, algo que só poderia ser chamado de determinação. Não havia necessidade de escândalo. Decidi apenas me afastar em silêncio. Para eles, pareceria rendição. Mas para mim, era a centelha de um contra-ataque. Foi ali que tudo começou. Sim, tudo começou naquele dia radiante em que assinei o contrato da casa dos meus sonhos. As coisas começaram a sair do eixo cerca de um ano atrás. Eu havia investido quase todas as minhas economias na casa, pagando tudo à vista. Scott hesitou, dizendo que era cedo demais para comprar e até se recusou a dar o sinal, mas eu não podia desistir do meu sonho, então levei o negócio adiante sozinha. Quando a compra finalmente foi concluída, fiquei nas nuvens. Acreditei que Scott se apaixonaria pelo lugar assim que o visse. Naquele fim de semana, chamei Nicole para conhecer. Assim que chegou, ela correu pela casa como uma criança empolgada, elogiando cada canto. Isso é tão você, Jenny. É absolutamente linda. Então, encostando-se na grande janela panorâmica, ela se virou e me lançou um sorriso travesso. Ei, talvez eu devesse ficar com essa casa para mim? Brincadeirinha. Eu ri e respondi: ah,
para com isso. Mas, por um breve instante, um arrepio percorreu minha espinha. Porque os olhos de Nicole não estavam rindo. Não havia nada de brincalhão neles, apenas um brilho frio, avaliador, como se ela estivesse medindo algo que planejava tomar. Ao lado dela, Scott soltou uma risadinha constrangida e desviou o olhar rapidamente. Fingi não notar a tensão estranha que pairou no ar naquela noite. Mais tarde, perguntei a Scott, você não achou que a Nicole estava meio estranha hoje? Mesmo para uma piada? Mas ele se esquivou com facilidade. Você está exagerando. Foi só uma brincadeira. Ela sempre foi assim, não foi? Nem sequer levantou os olhos do celular. Não consegui dizer mais nada. Mesmo assim, o olhar de Nicole naquele dia ficou comigo como um pequeno espinho cravado no peito. E, com o tempo, esse espinho começou a infeccionar, espalhando lentamente o veneno da desconfiança pelo meu coração. Nicole começou a aparecer na casa cada vez com mais frequência, dizendo coisas como, se fosse eu, faria assim. Agindo como se o lugar já fosse dela. E toda vez, Scott tomava o lado dela. Ela só tem bom gosto para design, ele dizia. Aos poucos, na casa que eu tanto sonhei e batalhei para conquistar, comecei a me sentir completamente sozinha. A interferência de Nicole crescia a cada dia. No começo, eram apenas comentários inofensivos sobre a decoração da casa. Mas o momento em que ela realmente ultrapassou o limite foi numa tarde em que entrei no meu próprio quarto. Nicole estava lá, em pé ao lado da minha cama, jogando no chão minha colcha favorita e tentando substituí-la por uma nova, espalhafatosa e de gosto duvidoso. O que você está fazendo? Perguntei, com a voz mais fria do que eu esperava. Nicole se virou, totalmente despreocupada, e sorriu. Ah, Jenny, esse quarto estava tão sem graça. Achei que precisava de um toque mais vibrante. Tranquei a porta atrás de mim. Como você entrou aqui? Quando insisti, ela respondeu com a maior naturalidade do mundo, a chave. Ah, o Scott me deu uma cópia, para eu poder ajudar quando quiser. Por um instante, senti como se alguém tivesse invadido algo sagrado, um espaço que deveria pertencer apenas a mim e a Scott. A raiva e a incredulidade me tomaram como fogo. Naquela noite, o confrontei. Por que você deu uma cópia da chave para Nicole? Ela entrou no nosso quarto. Ele suspirou, visivelmente irritado. Ela só está tentando ajudar, Jenny. Talvez você devesse ser um pouco mais grata à sua irmã. O celular dele vibrou sobre a mesa, e, por um segundo, vi o nome Nicole na tela. Ele virou o aparelho às pressas. Foi nesse momento que o alarme dentro de mim começou a gritar. Aquilo não era gentileza. Era algo completamente diferente. As sementes da dúvida, que já haviam se instalado, começaram a crescer em velocidade assustadora. Os olhares trocados entre eles, as conversas sussurradas que cessavam assim que eu entrava, o modo como Scott não largava mais o celular, cada pequena incoerência começou a se encaixar, formando uma linha única e condenatória. E então veio a prova final, entregue pelo correio. Um dia, encontrei na caixa de correspondência um envelope desconhecido, vindo de um escritório de advocacia que eu nunca ouvira falar. Estava endereçado a Scott. Hesitei, mas parecia importante. Então, eu abri o envelope. Dentro havia apenas um aviso, um comprovante de registro e uma escritura de renúncia de propriedade. Quando li a cópia anexada, meu corpo inteiro ficou dormente. O documento afirmava que eu, Jenny, estava transferindo a posse total da casa para Nicole. E, na linha da assinatura da proprietária, estava o meu nome. Uma imitação perfeita. Uma falsificação. Fiquei parada na sala, segurando aquela escritura falsa com as mãos trêmulas. Antes da raiva, veio o frio, uma onda gelada que percorreu todo o meu corpo. Aquilo não era uma simples disputa familiar. Era um crime. Um ato calculado para roubar não apenas a minha casa, mas a minha própria vida. Cada instinto em mim gritava para confrontar Scott, forçá-lo a confessar tudo naquele instante. Mas a razão afiada, fria, implacável me conteve. Se eu perdesse o controle, eles saberiam que eu havia descoberto. E se tornariam ainda mais cuidadosos, mais secretos. Eu não podia me dar a esse luxo. Com as mãos tremendo, fotografei o documento e o coloquei de volta no envelope, com extremo cuidado.
Depois, deslizei-o para o fundo da pilha de correspondências de Scott, como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, quando ele chegou em casa, cumprimentei-o com calma, bem-vindo de volta. Meu coração parecia prestes a explodir, mas meu rosto era pura serenidade e minha máscara perfeita. Enquanto ele tomava banho, entrei discretamente no escritório para verificar se o envelope ainda estava lá. Estava. Ele ainda não sabia que eu tinha visto tudo. Sozinha no quarto, finalmente soltei o ar que vinha prendendo. Lágrimas escorreram pelo meu rosto, lágrimas de traição e da dor esmagadora de perceber que teria que lutar essa batalha completamente sozinha. Mas não havia tempo para chorar. Eu precisava de um aliado, alguém em quem pudesse realmente confiar. Ao amanhecer, liguei para minha amiga mais próxima da faculdade, Candace. Sentada à minha frente no café, ela ouviu tudo em silêncio enquanto eu contava cada detalhe. Quando mostrei a cópia do documento com as mãos trêmulas, seu semblante ficou sombrio. Jane, isso não é normal. De jeito nenhum. Ela se inclinou sobre a mesa. Scott e Nicole estão tramando alguma coisa, mas se você deixar as emoções dominarem, vai perder. O que você precisa agora são provas. Provas sólidas. As palavras dela cortaram a névoa na minha mente como luz atravessando a escuridão. Ela estava certa. Não era hora de chorar, era hora de lutar, pela minha casa e pela minha vida. O que eu devo fazer? Perguntei. Candace respondeu com firmeza: primeiro, encontre um advogado. Depois, contrate um profissional. Um profissional? Sim, um detetive particular. Se você quer pegá-los, precisa de alguém que saiba como fazer isso. Essas palavras foram o empurrão final que eu precisava para tomar uma decisão. Seguindo o conselho de Candace, agi rapidamente. Por indicação dela, entrei em contato com uma advogada chamada Tiffany Owen, conhecida como uma das melhores na área, e contei tudo. Pelo telefone, Tiffany ouviu com atenção antes de responder com uma voz calma e firme. Vamos iniciar a investigação imediatamente. Não se deixe levar pela emoção. Continue fingindo que não sabe de nada. Essa é a melhor forma de se proteger. As palavras dela me trouxeram um pequeno alívio. Em seguida, Tiffany me apresentou a uma agência de investigação de confiança, e eu contratei um detetive particular. A missão era simples, mas essencial: seguir Scott e Nicole, descobrir quando e onde se encontravam e levantar qualquer prova de fraude ligada à transferência da casa. Não foi barato, mas, se eu queria minha vida de volta, era um investimento necessário. E assim começou minha vida dupla. Dentro de casa, continuei interpretando o papel da esposa ingênua. Fingia não perceber as mentiras de Scott, nem o modo como Nicole entrava com sua chave reserva para mexer nas minhas coisas. Eles pareciam convencidos de que eu estava encurralada, indefesa. Essa ilusão funcionava perfeitamente a meu favor. Fora de casa, porém, eu construía silenciosamente meu contra-ataque. A cada poucos dias, os relatórios do detetive chegavam à minha caixa de e-mail. Cada um descrevia, com frieza e método, uma nova camada de traição. O primeiro relatório vinha acompanhado de fotos, Scott e Nicole entrando juntos em um hotel no meio de um dia de semana. Eu já suspeitava, mas ver a prova fria, inegável, foi como sentir uma faca girando no meu peito. Uma lágrima caiu sobre o papel, mas eu a enxuguei imediatamente. Aquilo não era motivo para chorar. Era uma arma. Prova da culpa deles. E aquilo era só o começo. O detetive também capturou imagens de Scott entregando a Nicole uma pilha de documentos, papéis que ele aparentemente havia tirado do meu cofre pessoal. Segundo o relatório, entre eles estavam meus extratos bancários, portfólios de investimento detalhados e, o pior de tudo, uma cópia do contrato original de compra da casa. Eles estavam mapeando toda a minha vida financeira, reunindo tudo o que precisavam para me destituir legalmente de qualquer poder. A raiva percorreu meu corpo inteiro, mas eu a enterrei fundo dentro de mim. Ainda não. O momento certo não havia chegado. Os relatórios continuaram revelando cada vez mais sobre o plano repulsivo deles, anotações mostrando Scott praticando minha assinatura e provas de que Nicole se encontrava com um advogado duvidoso, conhecido por lidar com fraudes imobiliárias. A cada nova informação, o quebra-cabeça ficava mais claro e mais sombrio.
Então, inesperadamente, surgiu uma nova aliada poderosa, minha amiga de infância, Rebecca. Ela trabalhava no cartório do condado, e eu havia confidenciado tudo a ela na mesma noite em que contei para Candace. Preocupada comigo, Rebecca se ofereceu para ficar de olho, dentro dos limites legais, em qualquer coisa suspeita. Alguns dias depois, ela me ligou na hora do almoço, com a voz tensa e urgente. Jane, precisamos nos encontrar agora. Nos encontramos em um café perto do meu trabalho. Por baixo da mesa, ela deslizou um documento dobrado na minha direção. Jane, olhe isso. Era uma cópia da solicitação de transferência de propriedade que Nicole havia protocolado, por meio do advogado dela, no cartório do condado. Era idêntica à que eu tinha visto na correspondência de Scott, exceto por um detalhe: essa cópia trazia o carimbo oficial de aceitação do cartório. O plano deles já estava em sua fase final. Mas aqui vem a parte estranha, disse Rebecca em voz baixa, inclinando-se sobre a mesa. Esse documento tem uma assinatura de tabelião. Só que, quando eu consultei o número de registro no sistema, não apareceu nada. Ele não existe, o que significa que é quase certamente uma falsificação. As palavras dela soaram como uma bênção divina. As provas circunstanciais reunidas pelo detetive agora estavam reforçadas por uma evidência oficial. Juntas, formavam uma arma incontestável capaz de expor toda a fraude deles. Rebecca, obrigada. De verdade. Me desculpe por te colocar em risco. O que você está dizendo? Somos amigas, não somos? Ela apertou minha mão com força. Não perca, Jane, aconteça o que acontecer. A amizade dela acendeu uma chama quente dentro de mim, uma luz na longa e solitária batalha que eu vinha travando. Quase todas as peças já estavam no lugar. Só faltava descobrir quando fariam o movimento final. As informações que Rebecca trouxe foram a última peça do quebra-cabeça. As fotos do detetive mostrando os encontros secretos de Scott e Nicole, as provas de que meus dados pessoais haviam sido roubados e a evidência irrefutável da falsificação documental que Rebecca descobrira. Quando entreguei tudo à minha advogada, Tiffany, ela disse baixinho, mas com convicção absoluta: está perfeito. No escritório dela, organizamos todas as provas em ordem cronológica e reconstruímos o plano completo. Era muito mais calculado e maligno do que eu jamais imaginara. O esquema havia começado um ano antes. Nicole, desde o início, pretendia transformar minha casa na dela. Seduziu Scott e o tornou seu cúmplice. E a etapa final seria o roubo da propriedade usando uma escritura falsificada. O objetivo deles era concluir todos os trâmites legais sem que eu percebesse, para que, quando descobrisse o que tinha acontecido, já fosse tarde demais. Mas quando fariam o ataque? A resposta estava no último relatório do detetive, que trazia uma gravação feita durante um dos encontros de Nicole e Scott em um restaurante. A festa de Natal será a oportunidade perfeita, disse a voz nítida e cortante de Nicole. Todos estarão lá. Família, amigos. Quando Jane for humilhada diante de todos, ela perderá a vontade de reagir. Provavelmente vai sair correndo da casa chorando. Scott murmurou algo, mas Nicole o interrompeu com firmeza: não se preocupe, a papelada já foi processada. Naquela noite, nós seremos as verdadeiras estrelas do show. Quando ouvi aquela gravação, tudo fez sentido. Eles não haviam escolhido a festa de Natal apenas para me encurralar legalmente, queriam me destruir socialmente, apagar minha existência. Senti o sangue ferver, mas me virei com calma para Tiffany e disse: por favor, faça com que sintam o peso completo dos próprios crimes, até os ossos. Os dias que antecederam a festa foram como andar sobre uma corda bamba suspensa no ar. Com o plano já em sua fase final, Scott e Nicole se tornaram completamente descuidados. Suas atitudes estavam cada vez mais ousadas, às vezes até escancaradamente cruéis. Nicole aparecia todos os dias em casa, fingindo ajudar com os preparativos da festa, e repetia gestos calculados para me irritar. Jane, essa toalha de mesa não parece meio sem graça? Talvez você devesse escolher algo mais elegante. Esse prato está meio insosso. Quer que eu refaça para você? Dizia, agindo como se já fosse dona da casa. Seguindo o conselho de Tiffany, eu apenas sorria e respondia: obrigada, Nicole, deixando tudo escorrer de mim como água. Scott também encontrava novas formas de me ferir.
A Nicole é tão atenciosa, diferente de certas pessoas, suspirava teatralmente, fazendo questão de deixar o desprezo visível no olhar. Ele realmente acreditava que eu era uma esposa tola e cega, e essa ilusão lhe dava um perverso sentimento de superioridade. Mas, em vez de enfraquecer minha determinação, o comportamento deles apenas a tornava mais afiada. O mais difícil, porém, era o que faziam pelas minhas costas, manipulando minha família e meus amigos. Dias antes da festa, Nicole começou a ligar para meus pais e parentes, um por um. Ela tem gastado demais com a casa ultimamente, estou preocupada. Acho que o estresse do trabalho está deixando-a um pouco instável. Chorando falsamente, conseguiu plantar a ideia de que, se algo desse errado na festa, a culpa seria da minha instabilidade emocional ou da minha má administração. Quando alguns parentes me ligaram, hesitantes, perguntando: "Você está bem?", senti uma vontade enorme de gritar toda a verdade. Mas, em vez disso, eu ligava para Candace e Rebecca. Elas eram meu alicerce quando eu estava prestes a perder o controle. Aguente firme, Jenny. Quanto mais mentiras eles acumularem, maior será a queda quando tudo desmoronar, dizia Candace. Essas palavras me mantiveram firme, e eu esperei em silêncio pelo momento certo. Na noite do confronto final, o palco estava montado cheio de mentiras e falsidade. E, enfim, a festa de Natal chegou. O fogo crepitava na lareira, as luzes piscavam na árvore, risadas ecoavam entre amigos. O lugar que um dia representou o auge da minha felicidade agora era um campo de batalha silencioso. Discretamente, toquei o bolso do meu vestido para ter certeza de que o gravador estava ligado. Nicole bateu o copo com uma colher, chamando toda a atenção para si. Com um sorriso satisfeito, olhou em volta e declarou exatamente como havia planejado: "A partir de hoje, a verdadeira dona desta casa sou eu." O silêncio tomou conta do ambiente. Meus amigos me olhavam atonitos, e eu me virei para meus pais. Mas nos olhos deles, antes mesmo de qualquer sinal de preocupação, havia apenas pena e julgamento, como se dissessem: "Ah, então era verdade o que a Nicole contou." As mentiras que ela plantara já haviam envenenado o pensamento deles. Percebendo a tensão no ar, Nicole resolveu dar o golpe final: "O Scott já assinou a escritura. Se você tiver algum problema com isso, pode ir embora. Não só desta casa, mas desta família." Eu estava cercada por todos os lados, exatamente o cenário que eles haviam sonhado. Fiquei ali, imóvel, como se o choque tivesse me silenciado, exatamente como esperavam. Fiz meus lábios tremerem e pareci lutar para conter as lágrimas. Nicole, acreditando na vitória, deixou escapar um sorriso triunfante. Aquilo bastou. Eu não disse uma palavra. Não gritei. Não xinguei. Apenas virei as costas para eles em silêncio, de forma deliberada. Peguei minha bolsa e comecei a caminhar em direção à porta da frente. Para quem assistia, parecia a fuga patética de uma mulher destruída, que havia perdido tudo. Jane, a voz de Candace soou, cheia de dor. Mas por trás daquela atuação perfeita, feita para enganar Nicole e Scott, eu percebi o tom sutil que só eu poderia entender. Seus olhos diziam: "Siga o plano." Com aquele encorajamento silencioso nas costas, coloquei a mão na maçaneta. No instante em que saí, tirei o celular do bolso e enviei uma única mensagem para Tiffany, que aguardava do lado de fora: "Agora." Depois de sair furiosa, ou melhor, fingir que havia saído, entrei de volta discretamente pela porta da cozinha e me escondi nas sombras. Tiffany tinha me aconselhado antes: "Assista a tudo com seus próprios olhos. É assim que você vai encontrar o verdadeiro encerramento." Ela estava certa. Esse fim não teria significado se eu não o presenciasse. 15 minutos depois do meu desaparecimento, quando Nicole estava prestes a estourar uma garrafa de champanhe para celebrar, o clima alegre foi despedaçado por fortes batidas à porta. Scott foi atender. 2 policiais estavam na soleira. Do meu esconderijo na cozinha, observei atentamente. Quando chamaram o nome de Nicole, a sala congelou. Sussurros começaram a se espalhar entre os convidados. "A polícia? O que está acontecendo?" E o ar ficou pesado de tensão. Fingindo ser a vítima perfeita, Nicole gritou: "Isso deve ser um engano." Mas quando um dos oficiais declarou calmamente: "A senhora está presa sob suspeita de falsificação de documentos", o sorriso triunfante dela desapareceu instantaneamente.
Isso não pode ser real, murmurou, empalidecendo. Diz para eles que não é verdade, Scott. Gritou Nicole, em desespero, enquanto era algemada. Observei friamente quando ela se virou para ele, tomada pelo pânico. A culpa é sua. Você disse que cuidaria de tudo. Nicole se debatia, mostrando a verdadeira face que sempre escondera, e começou a descontar toda a raiva em Scott. Os mesmos parentes que, momentos antes, haviam acreditado em suas mentiras, agora apenas observavam, pálidos e sem palavras. No meio daquele caos, Tiffany, minha advogada, apareceu em silêncio. Com voz firme, declarou diante de todos que eu era a legítima proprietária da casa e que a escritura apresentada por Nicole era uma falsificação. Meus pais e familiares ficaram atônitos. Tiffany fez uma breve pausa antes de continuar. E a fraude não acabou com a casa. Ela ligou o tablet e projetou uma sequência de fotos na tela para que todos vissem. A primeira mostrava Scott e Nicole de braços dados, entrando juntos em um hotel em plena luz do dia. Depois, uma sequência implacável, os dois inclinados um para o outro em um café, se beijando dentro de um carro estacionado, rindo juntos como se o mundo lhes pertencesse. Cada imagem caía como um golpe de martelo, revelando suas traições sem piedade. Minha mãe soltou um grito sufocado e desabou em lágrimas. Meu pai, com o rosto contorcido de raiva e vergonha, virou o rosto e murmurou, que vergonha. Por fim, Tiffany entregou 2 documentos a Scott, que estava ali, vazio, com o olhar perdido. Estes são os papéis do divórcio e uma notificação formal de indenização em nome de Jenny, disse ela, com calma. As mãos trêmulas de Scott seguraram os papéis. Ele caiu de joelhos, murmurando as mesmas palavras repetidas vezes, acabou tudo. Foi então que saí das sombras. Meus passos ecoaram no silêncio congelado. Jenny? Nicole, ainda algemada, me fitava incrédula. Scott levantou os olhos, cheios de medo e desespero. Os convidados estavam paralisados, sem reação. Fiquei diante dos dois e falei com voz firme, sem elevar o tom, surpresos? Achavam mesmo que eu tinha fugido? O rosto de Nicole empalideceu. Sinto decepcionar vocês, Nicole, mas o seu joguinho, cada passo dele, esteve sob o meu controle desde o começo. Coloquei sobre a mesa a pasta grossa com todas as provas que Tiffany havia reunido. Vocês trabalharam duro neste último ano, admito. Mas enquanto estavam ocupados me enganando, eu estava observando, contratando detetives, consultando advogados e reunindo cada pedaço de evidência de que precisava. Scott abriu a boca. Jenny, eu. Levantei a mão bruscamente, cortando-o. Não. Não quero ouvir nenhuma desculpa. Então me virei para meus pais, que permaneciam imóveis, sem saber o que dizer. Mãe, pai, vocês acreditaram nas mentiras da Nicole e me abandonaram. As consequências dessa escolha estão bem aqui, diante dos seus olhos. Minha mãe tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Apenas desabou em lágrimas. Quando os policiais se aproximaram para levar Nicole, ela lançou um último insulto, desesperada: essa casa nunca combinou com você. Vive fingindo ser perfeita, se achando melhor do que todo mundo. Sorri de leve. Você tem razão. Mas esta casa é minha. Não apenas por lei, e sim porque fui eu quem a defendeu com as próprias mãos. E agora, é um lugar que você nunca mais vai alcançar. Nicole se calou, o ódio estampado no olhar, enquanto os oficiais a conduziam para fora. Scott, ainda segurando os papéis com as mãos trêmulas, levantou-se e saiu cambaleando, sem que ninguém se importasse em se despedir. Os convidados que restaram na sala pareciam atordoados, como sobreviventes de uma tempestade. Respirei fundo e disse em voz baixa: pessoal, desculpem pelo transtorno. A festa acabou. Por favor, voltem para casa. Um a um, todos se foram, até que só Candace e Rebecca permaneceram. Jenny disse Candace, me abraçando com força: você conseguiu. Conseguiu de verdade. Rebecca, com os olhos marejados, completou: você é mais forte do que qualquer pessoa que eu conheço. Verdadeiramente forte, Jenny. Amparada pela amizade delas, soltei um longo suspiro trêmulo de alívio. Tudo havia acontecido exatamente como planejado. Minha batalha tinha terminado.
Nicole foi formalmente acusada de falsificação de documentos, um crime grave. O julgamento terminou com um veredito de culpa e uma pena suspensa, marcando o registro de Nicole com uma mancha que jamais seria apagada. Os amigos que antes a adoravam lhe viraram as costas, e até mesmo seus pais e parentes, aqueles que haviam me repreendido, recusaram-se a ajudá-la. Mais tarde, soube que o relacionamento dela com Scott também havia desmoronado. Eles se culparam mutuamente por tudo, afundando em ódio e desgraça. O divórcio com Scott transcorreu surpreendentemente bem, graças à eficiência de Tiffany. As provas da traição eram inegáveis. Além de ter que pagar uma indenização, o tribunal decidiu que, como ele não havia contribuído com um único centavo para a compra da casa, quase todos os bens ficariam comigo. Ele perdeu o conforto e o patrimônio que eu havia construído, restando-lhe apenas dívidas e, pouco tempo depois, desapareceu da cidade. Quando tudo finalmente se acalmou, meus pais me ligaram para pedir desculpas. Recusei, de forma educada, mas firme. Eles haviam escolhido não enxergar a verdade, e eu já não conseguia mais vê-los como família. Algumas semanas depois, voltei sozinha para casa. Candace e Rebecca haviam retirado todas as decorações de Natal com delicadeza. Sentei-me diante da lareira e fiquei observando o fogo dançar em silêncio. Deixei que as lembranças do último ano me envolvessem. Perdi muito, mas ganhei ainda mais. Não vendi a casa. Este é o meu lar, a minha fortaleza, o lugar que defendi com a minha própria força. A casa que um dia foi palco de traição agora é um espaço cheio de calor, risos e memórias compartilhadas com pessoas em quem realmente confio. Minha nova vida começa aqui.